Paz, amigos. Abra o seu coração ao Espírito Santo de Deus nesse momento. A respeito de Apocalipse capítulo 17, nós vamos trabalhar 5 pistas para entender melhor essa profecia. A primeira pista, o selo sobre as profecias. A segunda, a interpretação que o anjo dá. A terceira pista, localização geográfica da profecia. A quarta pista, o tempo presente nessa profecia. E a quinta pista, que é a condenação da prostituta, é após a cura da ferida. E trabalhando essa primeira pista, selo sobre as profecias, nós temos uma referência aqui do livro de Daniel. No capítulo 8, verso 16, quem dava a visão e a interpretação a Daniel era o anjo Gabriel. No verso 26 de Daniel 8, o anjo disse, cerra a visão, ou seja, oculta essa visão, Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. Em Daniel 12, 9, o mesmo anjo diz, estas palavras estão fechadas até o tempo do fim. E Apocalipse 10 e 4 também tem uma referência de profecias seladas, profecias cerradas, como diz no livro de Daniel, que estariam ocultas até o tempo delas serem reveladas. Muito bem, e a pergunta justamente em cima disso aí, por que a profecia das 2.300 tardes e manhãs não foi revelada antes de Miller, por exemplo? Somente Miller, no tempo do cumprimento, pôde compreender. Ele começou a pregar em 1833, a profecia se cumpria 22 de outubro de 1844. Então, veja bem, queridos, as profecias elas têm um selo. Deus é tanto o autor como o revelador das profecias, e essas profecias são reveladas no tempo certo. Segundo o livro Primeiros Escritos, um anjo moveu a Guilherme Miller, um anjo iluminou Guilherme Miller para estudar essas profecias, para compreender, e no tempo certo ele compreendeu. Uma outra profecia, que nós temos um exemplo, é a profecia a respeito da queda do Império Otomano. Isso está no Grande Conflito, página 334 e 335, não é? Com base em Apocalipse capítulo 9, Josias Litt, ou, se você preferir, Josias Litt, ele era um dos principais pastores que pregava o segundo advento junto com Miller. E em 1838, 2 anos antes do cumprimento dessa profecia da queda do Império Otomano, ele publicou que o Império Otomano ia cair no mês de agosto de 1840, com base em Apocalipse 9. E poucos dias antes da queda do Império Otomano, ele publicou o dia exato, que seria no dia 11 de agosto de 1840. Queridos, quando essa profecia se cumpriu, ao pé da letra, no dia 11 de agosto, não é? Quando realmente caiu o Império Otomano, então as pessoas ficaram alarmadas e deram crédito às profecias. E daí a profecia que Miller pregava, que no final das 2.300 tardes e manhã seria a volta de Jesus, como eles entendiam. Então ela realmente ganhou bastante crédito com isso. Mas o nosso assunto é o selo sobre as profecias nessa primeira pista. Então veja bem, fica bem claro aqui que as profecias elas têm um selo, que elas só são compreendidas no tempo certo, quando Deus as revela. Isso é muito importante. A segunda pista, queridos, é a interpretação do anjo. Aqui em Apocalipse 17, a partir do verso 7, os símbolos são deixados para trás. Aqui o anjo Gabriel, ele vem dando a interpretação. E não podemos colocar uma interpretação em cima da interpretação do anjo. E ele já começa dizendo assim, no verso 7, e o anjo me diz, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás. E então, esse mesmo anjo, ele no verso 10, ele fala que essas 7 cabeças da besta, elas são 7 reis. Observe, queridos, se o anjo está dizendo que são 7 reis, ele está dando a interpretação, não podemos dizer que são 7 reinos ou períodos ou formas de governos. Vamos voltar um pouquinho aqui, a respeito do que o anjo diz. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás. E aqui no verso 3 fala dessa mulher assentada sobre uma besta. A besta traz elas como? Sobre os ombros. A besta comanda essa mulher. Em Apocalipse ainda, aqui 17, é claro, e no verso 18,
fala que essa mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nós sabemos que essa grande cidade é justamente o Vaticano. Ela é grande pelo seu poder e não pelo seu território, é claro. E agora, queridos, vamos trabalhar essa pista da interpretação do anjo. O anjo, ele fala no verso 9, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Se o anjo está dando a interpretação e dizendo que são 7 montes, nós não podemos dizer que são 7 impérios, períodos ou formas de governo, porque aqui já está interpretado. Essa é a nossa segunda pista. E veja bem, falando desse local onde a mulher está sentada, nós vamos para a terceira pista, localização geográfica. Em Apocalipse 17:1 fala que a grande prostituta está assentada sobre muitas águas, e no verso 15 fala o anjo dando a interpretação às águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Veja bem, Apocalipse 17:1 fala que ela está assentada sobre muitas águas, e Apocalipse 17:15 diz, o verso 15 aqui, que essas águas onde a mulher está assentada são povos. Voltando em Apocalipse, voltando agora para o verso 9, o anjo dizendo já, interpretando, que as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Queridos, então aqui fica claro que é uma localização geográfica. Aqui já está interpretado pelo anjo. Não podemos dizer que esses montes aqui são reinos, porque são montes onde ela está assentada, local geográfico, as 7 colinas de Roma. Muito bem. Um outro detalhe dessa profecia, a outra pista, é o tempo presente dessa profecia. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque se nós dissermos, vindo aqui para o verso 10, ou melhor, isso mesmo, no verso 10, e são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Se nós colocarmos o tempo presente da profecia para os dias de João, então nós temos que colocar também o verso 7. E o verso 7 diz assim, eu te direi o mistério, perdão, já não é o verso 7, é o verso 8. A besta que viste foi e já não é. A minha pergunta é o seguinte, nos dias de João, a besta já tinha sido no passado, queridos? A besta, porque o anjo diz a besta que foi e já não é, no tempo aqui, colocando como um tempo presente, mas que ela há de subir do abismo, não é? Então, veja bem, para me colocar o verso 10 no tempo de João, eu tenho que colocar também o verso 8. E nos dias de João, a besta não tinha sido, a besta não tinha um passado para os dias de João. Ela ainda ia acontecer, né, de 538 a 1798, foi o período que a besta dominou sobre a terra, né, e um grande período, inclusive. Então, veja bem, queridos, a nossa quarta pista é o tempo presente da profecia. Esse tempo aqui que o anjo fala, a besta que foi e já não é, mas que há de subir do abismo, porque ela tinha sido golpeada. Apocalipse 13, verso 3, fala que ela sofreu uma ferida mortal, não é? Mas essa ferida mortal foi curada. E Apocalipse 13 ainda, e no verso 12 e no verso 14, fala dessa chaga mortal curada, né, que se restabelecera da ferida da espada e vivia. Então veja bem, a besta vai subir do abismo. Qual abismo? A chaga mortal, a ferida mortal da qual ela seria curada. A besta que era e não é, porque ela estava ferida, não é? Estava se recuperando, ela há de subir do abismo, ou seja, há de recuperar da sua ferida. Então, veja bem, é isso que o anjo já está dando, é essa interpretação que o anjo já está dando. Não podemos colocar outra interpretação em cima. E veja bem, o tempo presente, que é a nossa quarta pista aqui, quando diz assim que 5 já caíram e 1 existe,
Queridos, não é um existe nos dias de João, mas um existe no tempo em que fosse tirado o selo dessa profecia. Essa é a nossa quarta pista, o tempo presente da profecia de Apocalipse, capítulo 17 dos 7 reis. Seria o tempo, o anjo estaria, aqui João estaria na visão, indo no tempo quando essa profecia fosse compreendida. Porque as profecias elas têm um selo conforme a nossa primeira pista. Ela só pode ser compreendida no tempo em que Deus tirar o selo. E essa profecia foi compreendida dos 7 reis dessa forma, que são 7 reis literais, são 7 papas, e daqui a pouco nós vamos ver. Ela só foi compreendida justamente na gestão de João Paulo II. E justamente quando ele estava dirigindo a igreja, é que essa profecia foi compreendida. Então veja bem, e ele era o 6º Papa, justamente depois do Tratado de Latrão, e nós vamos aqui falar rapidamente sobre isso. Não é? Eu quero trazer para você aqui. Então no Wikipédia, nós lemos que desde o Tratado de Latrão, de 1929, o Papa, chefe espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana, possui o título de soberano do Estado da Cidade do Vaticano. A este respeito, o Papa é ex ofício um monarca eletivo e chefe de Estado. Ele passou a ser rei a partir do Tratado de Latrão, e a partir desse tratado nós tivemos aí Pio XI até 1939, Pio XII até 1958, João XXIII até 1963, Paulo VI até 78, João Paulo I foi apenas um mês, né? Em 78 mesmo, de agosto a novembro, João Paulo II de 78 a 2005 e depois Bento XVI de 2005 até dia 28/2 de 2013. E justamente Bento XVI, queridos, ele é o sétimo rei da profecia, não é? E houve uma coisa inédita aqui do 7º rei, que ele abdicou, não é? Ele renunciou, e daí foi quando veio o 8º rei, que é justamente Francisco. Então observe, a profecia diz aqui no verso 10, e são 7 reis, não é? 5 já caíram, e um existe no tempo que essa profecia foi compreendida. Outro ainda não é vindo, o 7º, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, Bento XVI. E a besta que era e já não é, falando daquela que foi ferida, né? Ela era, mas foi ferida, já não é. É ela também o 8º rei, a besta falando do sistema papal. É ela também o 8º rei, e é do 7 e vai à perdição. Veja bem, queridos, Francisco, ele é do 7 porque ele está ocupando o lugar daquele que renunciou, que era o 7º. Então veja bem, a besta vai subir do abismo, não é uma ressurreição de um dos papas, não necessariamente. O abismo foi a ferida mortal da qual ela fora curada. Então, Apocalipse 13:3 fala claramente que quando ela subisse, quando ela fosse curada, a terra ia se maravilhar. Apocalipse ainda 13 e verso 12 e também 14 fala que toda a terra ia se maravilhar com a besta que sofrera a chaga mortal, mas que vivia, não é? Cuja chaga mortal fora curada. Então, queridos, o que acontece a respeito das nossas pistas, ela descarta, essas 5 pistas, descarta a teoria de que aqui se trata de impérios antigos, a começar do Egito, principalmente porque isso daria, o 7º período aqui seria Roma Papal, e Roma Papal é impossível de durar pouco tempo, pelo menos 1260 anos. Veja bem que de Babilônia até Roma Imperial foram 600 anos e 4 impérios, mas Roma Papal tem o dobro disso, 1260 anos. Então, nessa profecia, interpretação historicista, Roma Papal duraria pouco tempo, o 7º, porque o 7º tem que durar pouco tempo, mas se você aplica a Bento XVI, realmente durou pouco tempo o seu reinado. E, de fato,
Conforme nós vimos no Wikipédia, depois do Tratado de Latrão, os papas passaram a ser chefe de Estado quando receberam o Estado do Vaticano. E Apocalipse 17, verso 18, fala que essa mulher, a mulher que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Grande em poder, é claro, porque o Vaticano só tem 44 hectares. Muito bem, queridos, vamos ver se eu deixei de falar alguma coisa. A quinta pista, a condenação, é após a ferida curada. Veja bem que o anjo Gabriel, no primeiro verso de Apocalipse 17, ele diz a João assim: e veio um dos 7 anjos que tinha uma das 7 taças, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Então veja bem, a condenação da prostituta se dá só depois que a ferida é curada. Apocalipse 17 já começa falando: mostrar-te-ei a condenação. E repetindo, ela só vai ser condenada quando a ferida for curada. Então, queridos, aqui texto e contexto não cabe uma teoria historicista, como é chamada, colocando aqui esses 7 reis como 7 períodos, ou 7 impérios, ou formas de governo. Não dá para nós aceitarmos isso, considerando que as profecias têm um selo, que o tempo presente de que 5 caíram e 1 existe, está se tratando de que 1 existiria no tempo que o selo fosse tirado, porque se não fosse assim, então nós teríamos que levar para o tempo de João, como eu já disse, o verso 8, e a besta que viste foi e já não é. A pergunta é, no tempo de João, farei de novo essa pergunta, a besta já tinha sido no passado? Pois o anjo está dizendo na interpretação, a besta que viste foi e já não é. Queridos, finalizando esse vídeo, se nós acreditarmos que os 7 reis são 7 papas desde o Tratado de Latrão, fecha a interpretação. É claro que toda interpretação do Apocalipse você tem que ter fé, com certeza, mas também nós temos evidências bastante para acreditar assim. Lembra das pistas? O selo sobre as profecias, porque elas não são reveladas antes. A interpretação do anjo. Aqui o anjo é quem disse que as 7 cabeças são 7 montes e são 7 reis. Portanto, não podemos dizer que são impérios ou períodos. A localização geográfica, em se tratando dos 7 montes, era a localização geográfica onde ela estava sentada. Temos o verso 1 e o verso 15 que fala desse local geográfico onde ela estava sentada. O tempo presente é o tempo que o selo é tirado, e a condenação já começa no verso 1 falando: vem mostrar-te a condenação, ela só é condenada pós a cura da ferida. Queridos, é de se considerar esse assunto. Eu passei isso para vocês porque eu acredito. Assim, nenhum homem é infalível, só Deus e a Bíblia. Toda interpretação, ela humana, ela pode falhar, mas veja, analise bem as pistas que eu vos passei para que você possa realmente compreender esse assunto, já que Deus se deu ao trabalho de se revelar. Mas eu acredito que essa é a melhor interpretação de Apocalipse 17. Que Deus te abençoe e que nós possamos entender o cumprimento das profecias e aguardar a volta de Jesus, preparados e evangelizando.